Olá, boa noite. Agora são 21 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2015. Em substituição ao Valdir Borges, quem apresentará o programa de hoje do ABP sou eu. Está no ar mais uma edição pelo Portal da Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria ABP, e o tema do programa de hoje é parafilia versus transtornos parafílicos e transtorno de identidade versus disforia de gênero. Para você entender melhor esse tema, nós fizemos um VT. Parafilia é o anseio, fantasia ou comportamento sexual que ocorre com frequência em algumas pessoas que sentem prazer em objetos não humanos, sofrimento ou humilhação do parceiro ou de si próprio e crianças ou outras pessoas sem o seu consentimento. A parafilia pode ser considerada perversão ou anormalidade. O transtorno de identidade de gênero se caracteriza por uma forte identificação sexual com o gênero oposto e vem acompanhada por um desconforto persistente com o próprio gênero, já que a pessoa não se sente bem estando naquela situação. Lembrando que você pode participar desse programa enviando suas dúvidas, enviando seus questionamentos pelo Linha Direta. Veja só. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Para tirar todas essas dúvidas, nós vamos receber hoje dois doutores de São Paulo, a Carmita Abdô, doutora de São Paulo, e também do estado de São Paulo, o doutor Giancarlo Spinzirri. Boa noite, doutores. Doutora Carmita, a senhora me escuta? E um agradecimento muito especial à ABP pelo convite. Eu também agradeço bastante à ABP a oportunidade por estar aqui conversando com vocês. Tá certo, vamos fazer um programa bem dinâmico, respondendo as perguntas que nos chegam aqui por meio do nosso Linha Direta. A primeira pergunta, gostaria de fazer para a doutora Carmita. Como é possível reconhecer quem sofre de transtorno parafílico? Então, o transtorno parafílico, né, esse sim é aquela entidade que nós vamos tratar, porque ela se compõe não só da manifestação parafílica, mas também do sofrimento da pessoa por esse problema. Ela tem um comportamento sexual não convencional. Muitas vezes essa forma de não convencionalidade está relacionada ao tipo de preferência de um parceiro diferente ou de uma atividade diferente. Para exemplificar o parceiro diferente, por exemplo, né, seria um animal, ou então uma modalidade diferente seria passar por sofrimento ao invés de ter apenas prazer no relacionamento sexual. Agora, quando nós falamos em transtorno parafílico, nós estamos falando de uma condição que implica que essa pessoa tenha não só esse comportamento sexual não convencional, mas associado a ele, como eu disse, o sofrimento e a falta de consenso entre as partes que estão envolvidas, né, Giancarlo, nesse relacionamento. É muito importante que a gente observe aquilo que hoje, né, é praticado em termos de diagnóstico, que foi colocado muito recentemente a partir da divulgação, da publicação do DSM-5 em maio do ano passado, mudando então aquela categoria que era única e total, que era das parafilias, dos transtornos de preferência, dividindo em transtornos parafílicos e parafilia. Eu gostaria, Jean, que você comentasse um pouco mais para a gente definir ainda mais essa questão, essa diferença entre parafilia e transtornos parafílicos. Por exemplo, até o DSM-4, uma pessoa que tinha pensamentos ou fantasias sádicas, por exemplo, ou seja, de querer impingir sofrimento para outra pessoa, isso era considerado um problema, né? Ou seja, um transtorno. Hoje em dia, pelo DSM-5, né, essa pessoa ela tem essa necessidade, se existe consenso, né, da outra parte, né, não é mais um transtorno, é uma parafilia. Então, só vai ser um transtorno parafílico, né, se essa pessoa estiver
sofrendo por essa condição. Uma situação, por exemplo, que não se aplica é nas relações que não são consensuais. Se você tem um adulto, né, com uma criança, né, por exemplo, né, a criança ela não vai consentir em participar em nenhuma atividade ou prática sexual. Isso já é um transtorno parafílico. Então, o que a gente está dizendo é que sempre são transtornos parafílicos a pedofilia, o froteurismo, o voyeurismo e o exibicionismo, exatamente porque não há como haver consenso. Mesmo a criança gostando daquela prática e sentindo prazer, mas ela não tem condição, aquela criança, ou seja, aquele ser menor de 12 anos ou até 12 anos, não tem condição de avaliar o que está acontecendo a ponto de decidir conscientemente. Portanto, pedofilia, froteurismo, exibicionismo e também o voyeurismo são alguns casos em que sempre nós vamos considerar transtorno parafílico, independentemente, portanto, de haver por parte de um, né, a sensação de bem-estar, mas o outro, mesmo que esteja bem, ele não está consentindo, no caso a criança. Quem é visto se despindo e não sabe que está sendo observado, não tem como ser consensual. E também quem passa por uma experiência de ver os genitais alheios sem ter solicitado isso, é também alguém que não foi respeitado no consenso através dessa prática que o outro lhe impingiu de forma aleatória. Isso quando a gente também pensa nas pessoas que estão vivas, né, Carmita? Né? Aquelas pessoas que perderam a vida, elas também não estão consentindo em participar de nenhuma atividade sexual que a gente chama de necrofilia. E também aquelas outras situações onde não há consentimento, mas o objeto não é um ser humano, por exemplo, animais, né, que é a zoofilia. Também não há a questão do consentimento, né, porque sempre, como a própria Carmita fala, né, se espera, né, de que, de uma maneira geral, a gente se sinta atraído por uma outra pessoa adulta e viva. Tá certo. Eu esqueci de mencionar no começo do programa, a participação dos doutores é voluntária. Desde já nós gostaríamos de agradecer a participação dos dois doutores de São Paulo, tanto a Carmita quanto o Giancarlo. São voluntárias as participações dele e você pode também participar desse debate enviando suas dúvidas e suas perguntas. Agora, para o doutor Giancarlo, a pergunta é a seguinte: como é feito o tratamento para quem sofre de transtorno parafílico? O tratamento, ele, como é uma condição, né, que ela começa no início da adolescência, né, ela geralmente perdura a vida toda, né? Então o tratamento ele deve ser mantido durante o tempo que a pessoa, enfim, estiver necessitando e até, mais urgentemente, até após isso, né? Mas o tratamento consiste basicamente, né, em você associar a terapia medicamentosa, né, com a psicoterapia, né? Tem se observado, a gente tem visto até com a nossa prática, né, Carmita, que a melhor forma de tratamento é quando a gente associa essas duas terapias, ou seja, o uso de medicação, principalmente, né, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, e associado à psicoterapia, seja ela individual ou em grupo. Acho que a Carmita também gostaria de complementar. O que eu gostaria de dizer é que quanto mais motivado o paciente estiver, melhor é o resultado. O prognóstico, então, está baseado na motivação do paciente e que são fatores de risco aqueles casos de panparafilia, ou seja, quando a pessoa possui 3, 4 tipos de parafilia, de preferências anômalas, o que torna o quadro mais grave, mais complexo e de mais difícil manejo. Mas, sem dúvida, a motivação, aquele indivíduo que vai buscar o tratamento por conta própria, é fundamental no quanto o prognóstico vai ser favorável a um resgate, a uma possibilidade desse indivíduo vir a ter um comportamento sexual o mais próximo possível daquele que ele deseja, ou seja, que é muito possivelmente um comportamento consensual.
Agora, por vezes, nós somos procurados por pessoas que, né, Jean, não querem mudar a sua preferência, mas estão sofrendo por uma questão de discriminação social, como eles colocam, né? Uma vez a sua preferência tendo sido descoberta ou tendo sido de alguma forma colocada a público, essas pessoas vêm a sofrer por socialmente não estarem sendo aceitas, e cada vez mais a gente vai viver essa situação à medida que o DSM-5 mudou, né, a consideração do que seja passível de tratamento, ou seja, não havendo consenso e havendo sofrimento, daquilo que não é passível de tratamento, havendo consenso, não se tratam essas pessoas, mas isso não quer dizer que elas não continuem sendo, muitas vezes, discriminadas. E aí, quem sabe, né, nós estamos aguardando o que vai ser resolvido pelo CID-11, mas muito provavelmente a impressão que nós temos, e acredito que o Jean também, é que vamos ter algo bastante próximo do que aconteceu no DSM-5. A virada do DSM-4 para o DSM-5 possivelmente acontecerá também do CID-10 para o CID-11, em termos de se avaliar com muito menos rigor o que é passível de tratamento no campo dos transtornos de preferência, que serão considerados apenas preferências não consensuais, muitos dos casos que hoje são passíveis de tratamento. Só para dar um exemplo, né, do que a Carlita está falando, né, por exemplo, uma pessoa que tem gratificação sexual em se exibir, né, que é chamado de exibicionismo, né, na grande maioria das vezes essas pessoas não vêm buscar ajuda, né, voluntariamente, elas vêm buscar ajuda quando elas de alguma maneira são flagradas em algum ato, em alguma atividade, né, exibicionista, né, então aí elas passam a sofrer por conta disso e daí vem procurar a ajuda conosco, né. Em outras situações também, por exemplo, como a pedofilia, né, em que muitas vezes, né, a própria família acaba trazendo a pessoa, né, para receber ajuda, né, e por aí vai. E eu falei, né, também sobre o que é um fator de risco, a panparafilia, não é? E aí muitas vezes a gente recebe pacientes que têm exibicionismo, pedofilia, sadomasoquismo, tudo isso associado, o que torna realmente o quadro mais grave. Por vezes também um transtorno de uma hipersexualidade associada a também um transtorno parafílico não é incomum de se observar na nossa prática clínica. Aliás, isso é bastante frequente, né? A gente receber pessoas, né, que vêm com essa queixa, né, de compulsão sexual, de impulso sexual aumentado, e quando a gente faz uma investigação mais a miúde aí do caso, a gente vê que existem, na verdade, fantasias, anseios, né, e desejos parafílicos que estão, né, abaixo dessa primeira queixa, assim, da pessoa. Então, por isso que é muito importante uma investigação muito criteriosa e com bastante tempo, né, que muitas coisas aparecem nesse decorrer. E também vale a pena lembrar, né, que além da panparafilia, né, Carlita, é muito comum a comorbidade com outros transtornos psiquiátricos, né, por exemplo, né, com os transtornos do humor, né, com os transtornos de personalidade, com o uso de substâncias psicoativas, enfim, né, são condições que também são bastante associadas, né, com os transtornos parafílicos. Cada vez mais fica clara a importância do psiquiatra conhecer esses casos, saber fazer o diagnóstico diferencial, e agora cada vez mais também diferenciar o transtorno parafílico da parafilia e saber, enfim, se colocar frente a esses pacientes e poder tratá-los. Como disse o Jean, o tratamento é muito longo, fazer uma adaptação dessa sexualidade a uma forma mais possível e mais confortável para esse indivíduo é algo que leva tempo. Como o Jean disse, os medicamentos são acoplados, né, à psicoterapia, e a ideia é que, baixando a sexualidade e a libido desse indivíduo, nós possamos trabalhar com ele
mais confortavelmente e conduzir essa sexualidade a uma forma mais adequada e à medida que ele queira que ele esteja colaborando. E o uso da medicação, é claro, ele só vai fazer de forma correta, desde que ele também esteja bastante envolvido com o tratamento. Obrigado, doutores, pelos esclarecimentos. Nós já falamos um pouquinho sobre parafilia, os transtornos da parafilia. Vamos agora para a próxima pergunta. Eu gostaria que o doutor Giancarlo respondesse. Qual é o tratamento feito para a disforia de gênero? Em primeiro lugar, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né, o que é uma disforia de gênero, né, que muitas vezes pode conduzir a bastante dúvidas, né. Até o DSM-4, né, se falava em transtornos da identidade de gênero, né, e esse termo ele foi abolido, né, com a introdução do DSM-5, que passou a usar o termo disforia de gênero, né. Então, o que seria? Seria aquele desconforto que a pessoa ela tem, né, seja ele leve ou seja ele muito intenso, por ter nascido com um determinado sexo. Quando eu falo sexo, eu estou falando do órgão genital mesmo, né? Então, tem um desconforto que é nascido com um determinado órgão genital e parece que ele não está, né, de acordo, né, com aquilo que eu sinto, com aquilo que as outras pessoas me percebem de mim. Então, eu nasci, por exemplo, com o sexo masculino, mas eu sinto que o meu gênero, ele não está adequado ao sexo que eu nasci. Então, se isso está me causando sofrimento, seja ele leve ou intenso, até intenso, então aí isso caracteriza, né, o que a gente chama de disforia de gênero. Então, se eu não estou sofrendo por isto, não é uma disforia, né, é apenas uma questão de que eu tenho um gênero, né, que ele não é vamos dizer assim, visto pela maioria como homem ou mulher, ou qualquer coisa assim do gênero, né? Não é uma coisa que vamos dizer assim, binária, né? Parece que o gênero, ele tem uma expressão que é muito maior, né, do que homem e mulher, né? Então, voltando para deixar claro, né, aquele desconforto que eu sinto de leve até intenso por ter nascido com determinado sexo. Isso é a disforia de gênero. Então, o tratamento vai depender da necessidade, né, dessa pessoa. Tem pessoas que têm necessidades que vão desde uma terapia para ela se sentir mais confortável com essa condição e até situações onde a pessoa tem a necessidade de fazer uso de hormônios ou cirurgias, etc., para adequar o máximo possível do seu corpo ao gênero que essa pessoa sente como sendo mais confortável para si. É importante a gente falar também, né, Jean, da irredutibilidade dessa ideia, né, de que não pertenço a esse sexo, meus genitais estão errados, eu nasci com um corpo que não é correto, a natureza cometeu um erro que eu tenho que agora corrigir. Isso é irredutível, não é algo que você possa convencer o indivíduo do contrário, por mais que se tente. Aliás, a ideia não é tentar, a ideia é avaliar se existe essa irredutibilidade, e isto faz parte do diagnóstico exatamente, né? Além disso também, o Jean falou muito bem sobre a questão de que esses indivíduos, eles estão desconfortáveis, e aí, nas categorias, acho que era interessante falar, né, Jean, esse desconforto, ajudando também a gente a categorizar, e a necessidade de cirurgia, categorizando esse ou aquele tipo de disforia. Vamos lá, gostaria que você falasse. Então, para categorizar um pouco melhor, como eu já falado, né, tem pessoas que sentem, por exemplo, um leve desconforto com o sexo de nascimento, né, mas não pleiteiam, né, nenhuma mudança, nenhuma adequação do seu corpo, né, para aquilo que elas sentem como sendo o seu gênero. Entretanto, tem outras pessoas, né, que esse desconforto ele é mais intenso, né, e que sentem a necessidade de adequar o seu corpo, né, ao gênero que elas consideram adequado, né. Por exemplo, tem pessoas que têm necessidade de que, em fazendo uso de hormônios, as mamas vão crescer, ou então de colocar próteses, mas não querem uma mudança mais definitiva do seu sexo de nascimento.
né? Então, já lá do outro lado, né, são aquelas pessoas, né, que esse desconforto é tão intenso, né, e que essas pessoas elas não conseguem, né, lidar com a questão de ter, né, um determinado órgão sexual como que se não sentisse que eles lhe pertencessem. Então elas pleiteiam, né, inclusive uma cirurgia de readequação, né, do seu sexo de nascimento, que no nosso país tem o nome de cirurgia de redesignação sexual. Então essa pessoa ela vai adequar o seu sexo de nascimento ao seu gênero, como ela sente, como ela percebe. Esse grupo de pessoas, né, isso fica talvez um pouco mais claro, né, inclusive pelo DSM-5, né, recebem o nome de transexuais. Mas vale a pena aqui lembrar que, inclusive no DSM-5, e isso achei bem bacana eles terem também colocado, que nem todas as pessoas elas necessitarão fazer uma cirurgia de redesignação sexual para se dizerem que se percebem como transexuais. Que até o DSM-4, isto era, vamos dizer assim, uma condição sine qua non. A pessoa deveria sentir esse forte desejo de adequação do seu sexo de nascimento ao gênero desejado. Já pelo DSM-5 não é desta maneira. Né? Entretanto, né, pelo CID-10, ainda continua sendo desta forma, né, que esta condição recebe o nome de transexualismo. O DSM-5 não fala mais em transexualismo, ele fala em pessoas transexuais, ele fala em transexualidade, né, e a Carmita também querendo completar, né, agora no CID-11, né, provavelmente também esses mesmos critérios serão aplicados, né, só que se utilizará talvez em vez da palavra disforia de gênero, a palavra incongruência de gênero, né, pelo que a gente sabe até agora. Doutores, muito bem explanado sobre os dois transtornos, tanto os parafílicos quanto o disforia de gênero. Nós vamos para um rápido intervalo e quando nós voltarmos, nós vamos começar já a responder as perguntas dos nossos internautas. Já já a gente volta. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Às 21h26, estamos de volta com o ABP-TV desta segunda-feira. Já recebemos algumas perguntas aqui dos nossos internautas e já gostaria de agradecer pela participação de vocês. Vamos responder a pergunta do Severo Matos, doutora Carmita. Ele pergunta, há alguma terapia em grupo para pessoas com parafilia? Lá no programa de estudos em sexualidade da Faculdade de Medicina da USP, o Instituto de Psiquiatria, trabalhamos tanto em terapia individual como em grupo com essas pessoas, dependendo, claro,
da gravidade do caso, do perfil de cada um deles, mas é muito interessante o trabalho em grupo, é um trabalho que tem para eles uma resposta bastante rápida, porque eles se veem, eles trocam ideias, eles percebem no outro muito daquilo que está acontecendo com eles, e um bom terapeuta, um terapeuta experimentado, que saiba trabalhar com o grupo, obtém desta forma, desse manejo, um resultado muito bom, excelente resultado. Logicamente que esse indivíduo pode vir a precisar de consultas psiquiátricas individuais, ou ele pode eventualmente necessitar até de uma ou outra sessão ao longo do seu tratamento individual, fora, logicamente, o controle medicamentoso. Mas, pela nossa experiência lá do Programa de Estudos em Sexualidade, o PROSEX, o trabalho com esses pacientes em grupo é excelente. Vamos agora para a próxima pergunta, dessa vez é do Sandro Silvério. Doutor Giancarlo, ele quer saber se a parafilia tem alguma coisa a ver com compulsão sexual, já foi respondido pelos doutores, vício em sexo, transtorno obsessivo compulsivo, ou se ela pode ser também confundida com um simples toque. Aliás, muito boa pergunta, né? A gente tem que fazer esse diferencial, né, dentre aquelas condições que havia dito, né, que são comuns a estarem associadas, né, com as parafilias, né? Uma delas, e que a gente precisa fazer essa distinção, é com o transtorno obsessivo compulsivo, que tem pessoas que podem ter uma ideia fixa por uma determinada situação ou por uma determinada prática sexual, e isso não ser característico de uma parafilia. A parafilia surge na questão das fantasias, nos pensamentos e nos anseios, né, de você estar se gratificando sexualmente com uma determinada situação ou condição. Diferente do toque, né, que esses pensamentos eles são intrusos, eles são invasivos, né, e em que a pessoa não associa nenhum prazer sexual a essa situação. Então, isso posto, né, vale também a gente lembrar, como havia dito anteriormente, né, que é muito comum, né, a associação dos quadros, né, de transtornos parafílicos ou parafilias, né, com impulso sexual aumentado, ou que a gente comumente ouve, né, de compulsão sexual. Por isso que é importante uma investigação profunda dessas pessoas, né, para saber, né, se atrás, né, de uma compulsão sexual não se esconde, né, uma parafilia ou um transtorno parafílico. Obrigado pela resposta, doutor Giancarlo. A próxima dúvida, doutora Carmita, é do Bernardo. Ele quer saber, hoje fala-se muito de parafilias. Esse assunto foi comentado por causa do filme 50 Tons de Cinza. Não sei se a senhora chegou a assistir o filme. Quanto ao filme, o Sr. Grey tem um transtorno parafílico, sendo que há consenso com suas parceiras? No caso, o que o filme mostra é uma parafilia e não um transtorno parafílico. Porque, inclusive, Bernardo, você se lembra, em um contrato que ele assina juntamente com a moça, ela debate o contrato com ele, ela retira alguns itens, sugere outros, e de comum acordo eles iniciam um relacionamento. E até onde o filme vai, quando ela começa a não estar mais de acordo, ela própria pede para se retirar daquela relação. E agora nós vamos ver no filme 2, que provavelmente vai acontecer, o que vai se passar entre eles. Mas, me baseando apenas no filme, é uma parafilia que os dois estão realizando. Não é um transtorno sadomasoquista, mas sim um relacionamento sadomasoquista, e que não seria, no caso, segundo o DSM-5, passível de tratamento. A próxima dúvida é da Maria Regina Rocha Ramos, inclusive ela é doutora. Doutor Giancarlo, participe dessa resposta. Quais são as interfaces entre os transtornos parafílicos e a psiquiatria forense? Há dever ético do profissional em alertar as autoridades jurídicas? Boa pergunta, Maria, sim, porque é uma das questões mais difíceis que a gente enfrenta enquanto profissional da saúde, né, principalmente naqueles casos de pedofilia, em que a gente recebe pessoas, né, com essas queixas, enfim, e a gente, enquanto profissional da saúde, se esta pessoa está,
naquele momento, tendo uma prática sexual pedofílica, um comportamento sexual pedofílico, que seja, a gente é obrigado a fazer uma denúncia, né, desta pessoa, ou seja, a gente sai do papel de médico e a gente ganha o papel de cidadão, né, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, era soberano em relação, né, à Constituição, e isso é desta maneira, né, mas aí se cria um viés, né, a pessoa ela vem buscar ajuda, né, e a gente precisa abarcá-la nessa condição. Então, pensando em tudo isso, desde que a gente começou, né, Carmita, com o grupo lá de parafílicos no HC, a gente foi buscar o Comitê de Bioética, também a gente foi lá no CRM, né, para tentar ver como lidar com essas situações. É muito difícil, acho que ainda precisa bastante discussão, né, mas o que a gente tem hoje, até hoje, é o seguinte: se a pessoa, ela tem fantasias, anseios ou pensamentos, ok, sem problemas, vamos tratá-las, vamos acolhê-los. Se porventura ela vier apresentar uma prática pedofílica, por exemplo, a gente tem que fazer uma denúncia, mas quando a pessoa vem buscar ajuda, a gente tem que deixar isso claro, né? Caso você venha ter uma prática pedofílica ou que infrinja algum sofrimento que vá além do consensual, né, a gente então daí a gente tem que fazer essa denúncia que, segundo o que nos foi dito, né, a gente pode fazer para, se for no caso pedofilia, né, para vara da infância e da juventude. Doutora Carmita, antes da senhora complementar a resposta do Giancarlo, eu gostaria que a senhora também complementasse a resposta dele com outra pergunta de outro internauta, do Mamed Ramos. Ele quer saber por que a homossexualidade não é considerada parafilia, sendo que outras doenças como a pedofilia não são atos igualmente imorais? Então, nós não estamos trabalhando, né, com a homossexualidade como doença já há algumas décadas. Inicialmente foi o DSM quem questionou se a homossexualidade seria um transtorno de preferência, que era assim avaliado e era um diagnóstico que deixou de ser a partir dos anos 80 e, na sequência, nos anos 90, com a CID-10, a homossexualidade também foi retirada da classificação das doenças e não é mais considerada desde então um transtorno de preferência. Mas ainda é uma questão que algumas pessoas se debatem, considerando fora de propósito não ter esse diagnóstico para o então homossexualismo, né? Consideram que não é homossexualidade, que seria homossexualismo. Bom, em primeiro lugar, né, se essa situação pode ou não ainda ser questionada? Pode, do ponto de vista de discussão, uma questão mais de debate, uma questão particular de cada um de nós, mas do ponto de vista de como que nós vamos trabalhar no Brasil com esta situação, o indivíduo que é homossexual, que nos procura, porque tem um sofrimento em relação a essa questão, ele será acolhido no seu sofrimento e trabalhado no sentido de adequar a essa sua característica, sentir-se atraído por pessoas do mesmo sexo que ele. Não vamos tentar reverter essa situação, porque isto já está estabelecido que não é uma prática adequada. Agora, cada um vive, né, e avalia as questões de sexualidade do ponto de vista moral conforme o seu entendimento. Mas trabalhar com sexualidade é um trabalho muito delicado exatamente por isso, que nós não podemos fazer um julgamento de valor, né? Temos que estar muito confortáveis ao lidar com toda essa diversidade sexual que vem se apresentando, e não é coisa dos nossos dias, apenas que hoje as pessoas estão falando mais, estão se apresentando mais. Então, se tanto se faz, os especialistas se reúnem
e discutem delongadamente cada um desses tópicos, no sentido de alguma forma, normatizar a nossa prática diagnóstica e terapêutica, nós temos que nos pautar por ela. Se não concordamos, temos que respeitar, né, o que está proposto e talvez, então, não nos expormos a trabalhar com esses indivíduos para não incidirmos em práticas que não são consideradas adequadas. Obrigado, doutora Carmita, pela resposta. Não adequadas. Perdão, doutora Carmita, obrigado pela resposta. Antes de ir para o intervalo, dá tempo de responder mais uma pergunta da Cláudia Romão, doutor Giancarlo. Qual a diferença entre parafilia e fetiche? O fetiche pode ser uma parafilia, né? Antes de mais nada, o fetiche pelo DSM-5, né? Se a gente até for ver, não sei se vocês sabem, o feitiço, a palavra feitiço deriva inclusive de uma palavra em português que é feitiço. Né? Então, fetichismo, né, é a atração que algumas pessoas têm por determinados objetos, e na maioria das vezes esses objetos estão relacionados, né, com o corpo humano, né? Por exemplo, o sapato, partes de vestuário, né, mais íntimos, etc. Né? E o que a gente chama de fetichismo, né, que é a questão de você estar se sentindo atraído por algum objeto. E o DSM-5 ele vai um pouco mais além, que antes ele não fazia parte do fetichismo, por exemplo, nem a questão de você ter atração por uma determinada parte do corpo, como algumas pessoas sentem muita atração, por exemplo, pelos pés. Né? Isso até o DSM-4 não era considerado um fetichismo. Pelo DSM-5, né, faz agora fazer parte do que a gente chama de fetichismo como sendo, né, uma parafilia. De novo, se isso está causando sofrimento, né, para a pessoa, então passa a ser um transtorno parafílico. Né? Agora, se não lhe causa sofrimento, é uma parafilia. Obrigado, doutor Giancarlo, pela resposta. Se sua pergunta não foi respondida até o momento, fique tranquilo, porque ela será respondida no próximo bloco. Voltamos daqui a pouquinho com mais ABP TV. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/ABPBrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @ABPsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @ABPBrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Bem-vindos de volta ao Portal da Psiquiatria, bem-vindos de volta ao programa ABP TV. Agora são 9 horas e 40 minutos. Vamos continuar tirando as dúvidas dos nossos internautas. Vamos direto para São Paulo, então, falar com o doutor Giancarlo para responder a pergunta do João Ansório. Doutor, tenho pensamentos sexuais diversas vezes ao dia. Às vezes não consigo me controlar e mesmo realizando os meus desejos, eu continuo pensando. Isso pode ser parafilia? Se você tem pensamentos sexuais, né, que, vamos dizer assim, eles estão relacionados, né, com uma outra pessoa, como a gente havia comentado, né, adulta e viva, né, isso não é uma parafilia, né, isso é impulso sexual aumentado. Então, se você tem muita necessidade, tem muita urgência, né, de ter práticas sexuais ou atividade sexual, quando eu falo prática sexual, pode ser, por exemplo, masturbação. Atividade sexual geralmente envolve, né, uma outra pessoa
adulta e viva, ou então pensamentos e fantasias muito recorrentes relacionados a isso, você pode sim estar, né, apresentando um quadro de impulso sexual aumentado, né, que recebe o nome, então, de, para a grande maioria das pessoas, né, de compulsão sexual, apesar disso não estar muito bem definido dentro dos critérios, né, diagnósticos, tanto pelo ICD-10 quanto pelo DSM-5. Então, tem muitas pessoas que apresentam esse tipo de pensamentos, anseios e desejos e vontade de estar praticando sexo com maior frequência, e isso acaba limitando e causando muito sofrimento, né, para essas pessoas. E aí sim, acho que se porventura, né, isso possa estar decorrendo, vale a pena você procurar ajuda, né, porque, né, o sexo ele deixou de ser uma atividade prazerosa para ser uma atividade angustiante. Então, eu acho que vale a pena, se isso estiver ocorrendo, você vir buscar ajuda, né, e com certeza ela ocorrerá. Doutora Carmita, nós falamos muito sobre DSM-4 e DSM-5 no programa de hoje. Gostaria que agora a senhora explicasse resumidamente quais as implicações clínicas das mudanças do DSM-4 para o DSM-5 no que se refere aos transtornos parafílicos. Então, a gente comentou bastante, né, sobre como mudou a forma de considerar o que é passível ou não de tratamento. Se alguém tem um comportamento, por exemplo, sadomasoquista com outra pessoa e ambos vivem esse relacionamento sem conflito, respeitando mutuamente o limite um do outro, e inclusive até com regras que são colocadas nessa relação. Às vezes é utilizada uma palavra que vai simbolizar o limite durante o ato sexual, segundo que a relação, aquele sofrimento que está sendo infligido de um para com o outro deve ser controlado. Então, por exemplo, a palavra nunca é uma palavra de dor ou de sofrimento, mas é uma palavra neutra, pode ser copo, cadeira, pode ser mesa, pode ser qualquer palavra que, ao ser dita, significa que aquela atividade deve ser cessada. E esse consenso, então, antes, apesar dele existir, era considerado algo que devia ser tratado. Nos nossos dias, vamos então, se seguirmos o DSM-5, avaliar que essas duas pessoas estão consensualmente se relacionando, não ultrapassam o limite do outro e, portanto, não é o psiquiatra que vai se imiscuir dentro dessa relação e intervir para cessar ou para modificar essa ou aquela preferência sexual. Essa foi uma mudança muito grande, porque se a gente tem hoje 1%, estima-se, da população vivendo comportamentos fora de uma convenção, isso não é pouca gente, né, se a gente pensar, e 1 em cada 100, os números a gente não tem, mas é uma estimativa, e por vezes chegamos até a pensar que é muito mais gente do que isso, né? Então, o quantos nós estaríamos tratando hoje e o quanto isso foi reduzido a partir dessa nova ideia de que só se trata quem sofre ou aquele que atua sem consenso. Então, o parafílico que vai ser tratado é este. Então, né, não é só no caso das parafilias, no caso das disfunções sexuais já existia esse conceito e ele foi ainda mais reforçado no DSM-5. Alguém que é disfuncional, tem uma falha no desejo, na excitação, na capacidade de orgasmo, só vai ser tratado se ele próprio, e não o casal, mas ele próprio vier a se queixar de uma dificuldade no relacionamento por uma deficiência sexual. Essa ideia do sofrimento pessoal é algo que está cada vez mais presente no que nós vamos fazer de diagnóstico daqui para frente em termos de sexualidade. Muito obrigado, doutora Carmita, pelo esclarecimento. Com essa resposta, estamos quase chegando no fim do nosso programa, então vou pedir para o doutor Giancarlo explicar rapidamente, responder rapidamente a Sheila Maria, que ela quer saber quais são os transtornos sexuais mais conhecidos.
A gente tem 3 grandes grupos, né, dos transtornos sexuais, né? Um a gente está falando aqui bastante hoje, aliás, 2, né, que são os transtornos de preferência sexual, os transtornos parafílicos, né, como a gente vinha dito. Por exemplo, um exemplo deles é a pedofilia. Outro grande grupo são as disforias de gênero, como a gente também já explicou, né, são aquelas pessoas que sentem um leve desconforto, né, ou até um conforto muito intenso, né, com o sexo, né, do seu nascimento. E outro grande grupo são as disfunções sexuais, né, que a Carmita aqui estava lembrando, né, que estão relacionados à questão do funcionamento sexual, se ele está de acordo com aquilo que eu considero adequado ou não para mim. Por exemplo, né, as 2 disfunções sexuais femininas mais comuns são as disfunções orgásmica, de atingir orgasmo, e a falta ou inibição do desejo sexual. E as disfunções sexuais masculinas mais frequentes são a ejaculação precoce e, em primeiro lugar, a disfunção erétil, né, que acomete cerca de 40% dos homens, se a gente pegar dos homens dos 18 até os 70, 80 anos de idade, de uma maneira em geral. E essas são as disfunções sexuais mais frequentes. Obrigado, doutor Giancarlo, novamente. Vamos voltar com a doutora Carmita, porque a doutora Maria Regina Rocha Ramos, ela fez outra pergunta e gostaria da resposta da doutora Carmita. Que características neuroquímicas devem possuir as medicações para tratamento de transtorno parafílico? Muito importante a sua pergunta, doutora. Na verdade, nós utilizamos lá no programa de estudos em sexualidade os inibidores da recaptação da serotonina, exatamente porque eles vão inibir a sexualidade, como todos nós sabemos, psiquiatras, né? A libido fica diminuída, a capacidade de orgasmo fica retardada, a própria sensibilidade dos genitais fica abrandada, e todo esse conjunto de manifestações ajuda a que esse indivíduo tenha uma maior possibilidade de trabalhar a sua sexualidade e redirecioná-la. Mas também são utilizados em outros centros neuroléticos que também inibem a libido, mas a gente não tem essa prática, até pelos efeitos colaterais serem menos suportáveis pelos pacientes, o que levaria a uma adesão menor ao uso do medicamento. Mas além dos inibidores da recaptação da serotonina, outros antidepressivos que também são utilizados são os tricíclicos, por exemplo, e nós lá no programa de estudos de sexualidade não utilizamos, na maioria dos casos, exatamente por conta dos efeitos colaterais desagradáveis, não aqueles que nós queremos, como, por exemplo, enjoo, a boca seca, até tremores, coisas dessa natureza, não serem tão confortáveis e isso, de novo, interferir negativamente na adesão do paciente ao tratamento. Então, de todas as possibilidades que existem, acho que o Jean concorda, né? Os inibidores da recaptação da serotonina são os mais fáceis de manejarmos e o paciente estar mais aderido ao uso. Claro que varia de paciente para paciente. Na nossa prática, a fluoxetina é o que nós temos utilizado mais frequentemente, até por conta de, para o nosso paciente e Instituto de Psiquiatria, estar mais à disposição para ele lá. E essa é uma experiência muito positiva que a gente tem, com doses que variam de paciente para paciente. Quer completar, Jean? Acho que você falou tudo, né? Que em termos de estudos, né, respondendo também a doutora, né, o antidepressivo que mais se utiliza, né, a Carmita falou nele, é a fluoxetina. Geralmente a gente usa em doses, né, que são um pouco maiores, né, do que o habitual, né, doses de 60, 80 miligramas, né, para grande parte dos pacientes. Outras drogas que também podem ser utilizadas, né, são estabilizadores do humor, principalmente naqueles casos onde talvez exista uma comorbidade psiquiátrica, né, associada, né, e no nosso país não é possível a gente estar fazendo uso, por exemplo, né, de substâncias antiandrogênicas, né, que são os hormônios, né, porque são substâncias, né, que têm um efeito castrativo, digamos assim, que em alguns países podem ser utilizadas. Ainda no nosso país isso não é permitido.
A gente vai lembrar que para pesquisa, sim, né? Porque sim, já foi inclusive feito trabalho nessa área, e para pesquisa, sim, mas somente nesse caso. Na prática clínica, isso não é aceitável. Obrigado por responder a pergunta da doutora Maria Regina. Muito obrigado também pela participação, doutora Maria Regina. Vamos falar um pouquinho sobre transtorno de identidade e também disforia de gênero. Sobre a disforia de gênero, doutor Giancarlo, e idade de início de tratamento, o que se pratica hoje aqui no Brasil? De uma maneira geral, né, assim, a disforia de gênero, a pessoa começa a sentir desde, né, se tem alguma coisa que não está legal com o sexo que eu nasci, esta pessoa geralmente reporta, né, que sente esse desconforto, né, desde os primeiros anos de vida, né, e que isso persiste ao longo, né, de toda a vida. Então, entre aspas, né, quanto mais cedo, né, essa pessoa puder buscar ajuda, tanto melhor. Mas geralmente quem vem buscar ajuda, né, quando se estamos falando de uma criança, são os pais dessa criança que não sabem lidar, né, com essa situação. Né, no nosso país, né, é possível a gente estar tratando das pessoas, né, a partir dos 18 anos de idade, isso de uma maneira geral. Né, a pessoa, ela chega, né, dizendo que tem esse desconforto, então a gente vai identificar, né, se ele é leve, moderado, ele é intenso, ou seja, se a gente está falando de uma pessoa que é transexual, ou estamos falando de uma pessoa que não é transexual. E dependendo desta avaliação, né, a gente pode propor, né, a questão do tratamento. Se tratar de um transexual, né, além da psicoterapia, essa pessoa vai ser orientada para buscar hormonioterapia, irá começar também esse tratamento, até chegar, né, no momento em que fará a adequação do seu sexo ao gênero desejado. Só que o tratamento ele não termina aí, né, porque a pessoa fez a cirurgia, né, que chegamos onde queríamos. Não. Né, inclusive estudos mostram, né, que é muito importante acompanhamento pós-operatório, né, que a terapia ela deve ser mantida, né, porque isso não reduz, né, a associação com outros quadros psiquiátricos, mesmo depois, né, da realização da cirurgia. Obrigado, doutor Giancarlo. Doutora Carmita Abdo, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu queria muito agradecer pela participação da senhora aqui. Nós aprendemos muito com essas respostas. Suas considerações finais, doutora? Então, eu que estou muito agradecida da BP pelo convite, e a gente está à disposição, e vamos deixar, inclusive, se você nos permitir, o e-mail para que as pessoas que quiserem fazer contato com o nosso serviço façam, então, através desse e-mail. Você me permite? Posso estar falando a respeito do nosso e-mail? É prosexmail@uol.com.br. E o ProSexMail é prosex@uol.com.br. Mas se vocês também quiserem acessar um site que nós temos à disposição de vocês, inclusive com um setor só para médicos, é o portaldasexualidade.com.br, onde nós colocamos artigos traduzidos, comentados, updates, tudo que existe sobre sexualidade, que está a serviço daquele interessado, curioso ou aquele que quer mesmo se especializar. Muito obrigada pelo convite, pela atenção, pelo tempo de vocês, e muito obrigada, Jean, também por essa parceria aqui comigo. Foi um prazer ter a senhora aqui por quase essa 1 hora respondendo essas perguntas. Doutor Giancarlo Spinzirri, se eu não me engano, o nome do senhor é assim, me desculpe se eu errei a pronúncia durante o programa, também foi um prazer ter o senhor aqui. Bom, eu também agradeço muito, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade, né, da ABP, né, pelo convite, e também da satisfação e da honra, né, porque, assim, a Carmita é a minha grande mestre, né, é um prazer aqui hoje estar junto com ela, conversando a respeito, né, de um tema que eu aprendi muito, né, junto com ela, a lidar e a tratar, enfim, a estar junto com as pessoas nessa condição tão diversa e tão entusiasmante e tão, muitas vezes, fascinante e misteriosa, né, que é a sexualidade humana. Então, agradeço aos participantes aí por estarem nos ouvindo, e
E Carmita, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela participação dos doutores, aprendemos muito. Vamos colocar de novo o site que a doutora Carmita falou ainda há pouco, aí www.portaldasexualidade.com.br, você pode acessar lá. Esse programa também vai estar na íntegra depois no canal da Psiquiatria, para você também rever e tirar suas dúvidas que ainda estejam. Também vamos falar aqui sobre as nossas redes sociais. Você pode acessar o Portal da Psiquiatria também pelo Facebook, facebook.com/abpbrasil. Também estamos no Twitter, @abpsiquiatria, e também estamos no Instagram, @abpbrasil. Foi um prazer estar com vocês nessa noite de segunda-feira. Eu desejo uma excelente semana para todos vocês. Nós nos encontramos em uma próxima. Tchau!